do Fazendo Barulho na Rede Vida de televisão. Que alegria estar junto com vocês, família FZB. E como vocês estão percebendo, eu estou num lugar bem diferente do nosso cenário. Eu estou aqui na cidade que recebe o maior número de devotos de São Francisco no mundo, depois de Assis. Eu estou falando de Canindé, aqui no Ceará. O nosso programa está muito especial, afinal, ontem foi dia de São Francisco e nós estamos aqui nessa cidade que respira a vida deste grande santo que morreu há quase 800 anos, mas que ainda hoje influencia a vida de milhões de pessoas. Eu estou aqui agora no lugar onde está a estátua de São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas. Muitas pessoas vêm aqui visitar, daqui a pouquinho você vai poder conferir um pouco mais sobre esse lugar muito especial que nós estamos visitando. E ainda hoje aqui no programa, você vai visitar comigo lugares de peregrinação, a gente vai conhecer o Mosteiro das Irmãs Clarissas e também vamos bater um papo muito especial com os jovens daqui da cidade de Canindé. Ainda hoje também nós teremos nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Envie para nós as suas intenções de oração e hoje a gente vai estar diante do Senhor com a intercessão ali, com aquela força de São Francisco por cada um de nós. E claro, interaja conosco nas nossas redes sociais. Fala aí o que você achou do nosso programa de hoje, desse tema do programa de hoje, que está muito especial. A gente vai poder conhecer ainda mais essa cidade que tem pessoas acolhedoras, pessoas que têm um sorriso no rosto para receber tantos romeiros que vêm até Canindé. E para começar bem o nosso programa, a gente vai de música e daqui a pouquinho se prepara aí, se segura aí, porque a gente vai começar a nossa peregrinação. Não entendo, mas quero saber afinal o que há, o que vem em você. Há algo em ti diferente, o que é, eu não sei dizer. Há algo em ti diferente, o que é, eu não sei dizer. Acaso não tens o saber, nem beleza em ti pode ser. Me diz afinal o que há em ti, o que tens, também quero ter. Me diz afinal o que há em ti, o que tens, também quero ter. O que dizes de mim é verdade, e uma coisa só posso dizer: no mundo não encontro o meu Senhor pecador maior do que eu. No mundo não encontro o meu Senhor pecador maior do que eu. E o Fazendo Barulho veio até Canindé. Agora nós estamos aqui no convento de Santo Antônio, sendo acolhidos pelo Frei Gilmar, ele que é da Ordem dos Frades Menores e é reitor do Santuário de São Francisco das Chagas, natural de Maranguape, aqui no Ceará, e ele ingressou na Ordem dos Frades Menores em 2001 e foi ordenado sacerdote em 2012. Que alegria poder estar aqui com você, Frei. Muito obrigada por nos receber, viu? A saudação franciscana e paz bem, também é uma alegria poder estar com vocês neste momento, transmitindo também um pouco da espiritualidade franciscana, lembrando deste grande santo que é São Francisco, que a cada dia nos faz perceber como é bom estarmos próximos a Deus, né? Sobretudo trazendo presente a nossa realidade juvenil. E também a comunidade Shalom tem um grande amor a São Francisco. Ele é um dos nossos baluartes, um dos nossos patronos. Então a gente bebe um pouquinho também da espiritualidade franciscana, uma alegria muito grande. Eu, inclusive, fui muito atraída quando jovem, quando eu tinha 18 anos de idade, fui muito atraída pela vida de São Francisco. E hoje a gente vê São Francisco atraindo milhões de pessoas, milhões de jovens, um santo assim dos altares, né? Um dos santos mais populares da igreja, mas muitas vezes a gente pode até esquecer desse São Francisco jovem, que um dia deixou tudo, que era um jovem comum como todos os outros, né? Você podia falar um pouquinho desse São Francisco jovem que traz também essas marcas que nós como jovens trazemos à nossa vida também, né?
Eu creio que é muito importante a gente lembrar que existe uma história. Às vezes a gente olha para o santo e pensa somente na santidade, como nós pensamos, mas para se chegar a essa realidade teve que enfrentar muitos desafios. Mas assim, na época de jovem, Francisco, ele procurou conviver com a galera, como nós falamos, né, popularmente. Ele convivia com a galera, brincava, participava daqueles momentos, né, de diversão. Então, Francisco ele aproveitou bem o período da sua juventude. Eu creio que isso fez se tornar também muito popular, porque Francisco era um jovem bom, mesmo, né, tendo essa vida mais voltada, né, para as festas, se Ele voltar era um dos mais líderes, né? um dos Da líderes, galera né? ali. E de certa maneira ele conseguia atrair as pessoas. Então fazia um momento ali, como nós falamos hoje, um sarau, tipo assim, né? Cantava e a galera se juntava ali com ele. E com certeza as pessoas se sentiam atraídas por aquele jeito poético de ser, aquele jeito alegre de ser de um jovem de sua Cativante, época, né? cativante, e que tinha os seus sonhos. Como jovens daquele tempo, ele também tinha os seus sonhos e com certeza isso o motivava a conviver com os jovens de sua época, mas também pensando em coisas grandiosas de acordo com a realidade que ele vivia, a realidade mundana, né? E com certeza isso o fez crescer, né, na vida espiritual posteriormente, porque era um jovem bom, um jovem líder. E quando, quando existe realmente a liderança, consegue atrair muitas pessoas, né? Quais eram os sonhos que ele trazia naquela época como um jovem inserido naquele contexto, né? Pronto, por isso, ele era de uma família de comerciantes, né? O pai dele era um grande comerciante e tudo, mas Francisco sonhava em ser um grande soldado, uma pessoa reconhecida mundialmente por Não era conta pouca disso, coisa não, né? Não era pouca coisa não. E assim, ele vislumbrava isso, ele buscou isso. Porém, com o passar do tempo, ele foi percebendo os sinais de Deus. Por isso, assim, eu posso te falar que São Francisco foi uma pessoa muito sensível. Muito sensível mesmo. Por isso que ele tinha esse jeito muito próximo dos jovens, do seu jeito de ser, porque ele era sensível com a causa das pessoas. Até mesmo quando ele trabalhou no comércio do seu pai, ele às vezes ajudava as pessoas, né, com tecido, com alguma ajuda financeira, mesmo antes da sua conversão, mas ele apresentava isso, esse seu ser bom, uma pessoa realmente de Deus, mesmo sem a conversão, até porque assim, a mãe dele era uma mulher muito religiosa, né? Sim. Então Teve por muita isso influência, né, na tinha a vida influência da mãe, né? Então eu creio que Francisco ele soube muito bem lutar por aquilo que ele gostaria de ser, mas foram acontecendo sinais de Deus na sua vida que o fez repensar muitas coisas, né? Nossa, que sinais foram sendo esses que foram fazendo ele refletir, perceber ali a presença de Deus, né? Ele que trazia esses sonhos tão grandes, mas que de repente houve uma virada de chave na vida dele, né? Uma mudança completa ali. Pronto, quando ele estava prestes a ir para uma guerra, né? O que foi que aconteceu? Ficou muito doente, e aí veio o sonho, e, né, então a partir desse sonho ele foi percebendo que realmente não era aquilo que Deus o chamava, né? Então, a partir daí, da doença, do sofrimento, pela dor, né? Então, pela dor foi percebendo Uns pelo que... amor, outros pela dor, Justamente. né? Ele foi pela dor. Ele foi pela dor. A partir daí foi percebendo que não era esse o caminho. Né? Então Deus foi apresentando sinais na vida daquele jovem, de Francisco, mostrando para ele que ele seria conhecido mundialmente, mas não por isso, não por ser um grande soldado, não por causa das guerras, mas por outro caminho. E ali diante ele foi percebendo os sinais de Deus na sua vida, diante de vários fatos que foram acontecendo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que alguém se torna santo só por um momento, um estalar, agora eu sou santo. Sim. Não existe isso. Existe um processo. Deus vai mostrando os sinais e a pessoa vai percebendo. E Francisco foi muito sensível em perceber esses sinais de Deus na sua vida. De tal maneira que aí depois ele foi conseguindo também tocar outras pessoas, né? E que outras características você vê na vida dele? A gente pode até fazer um paralelo com os Sim, jovens sim. de hoje, né? Sobre os anseios, sobre os desejos do coração. Acho que os jovens de hoje também conseguem muito se identificar com a figura dele, né? Olha, uma das coisas que eu fico refletindo é, vamos imaginar Francisco hoje.
Porque naquele tempo ele foi considerado o quê? Um louco, um doido, um perturbado, como se fala, né? Alguém assim que, como é que pode? Tinha uma família, né? Tinha uma certa condição ali com o pai e tudo, e de repente deixar tudo isso para viver daquela maneira, com a veste de camponês, né? De uma maneira muito simples. Então, até mesmo aqueles jovens que viviam com ele começaram a chamá-lo de louco, né? É um louco, Francisco. E às vezes eu fico pensando, por exemplo, nos jovens de hoje. Né? Quantos jovens que assumem um estilo de vida porque são inquietos, querem algo para a sua vida e muitas vezes são incompreendidos. Né? Muitas vezes é mais fácil nós taxarmos os jovens que não querem nada. Não, o jovem lá quer nada. Mas a grande questão é, o que é que nós oferecemos para os jovens? Sim. Qual o espaço que nós oferecemos? Né? Francisco, ele teve os desafios, mas ele também encontrou, como na época o Honório III, que depois se tornou Papa, né? E outras pessoas que foram compreendendo aquela realidade dele, né? Enquanto igreja. Mas muitos outros achavam ele um louco, né? Então, assim, o jovem de hoje muitas vezes é incompreendido. Passa por muitos desafios também. Passa né? por muitos desafios, como frustrações, e que muitas vezes não são compreendidos, e isso dificulta muito. Né? Então, às vezes, um jovem que quer participar da igreja, e às vezes tem pessoas que são muito fechadas, de tal maneira que não os acolhe. Como é que ele vai participar? E aí procura outros caminhos. Né? Então, Francisco, ele também poderia ter procurado outros caminhos, diante dos desafios que ele encontrou, tanto na igreja como também junto à sua família, né? Sobretudo seu pai, mas ele se firmou no seguimento a Jesus porque ele acolheu os sinais de Deus na sua vida. Então, ajudar os jovens também a perceber isso, né? Os desafios não são para afastar de Deus, mas os desafios devem ser vistos como meios para se aproximar mais de Deus, né? E a mãe dele tinha essa fé, a mãe dele influenciou ele, né, nessa caminhada e tudo. Só que o pai dele era meio avesso a tudo isso. Sim. E que tipo, também, assim, né, é muito próximo da realidade que alguns jovens de hoje vivem, dessa situação familiar um pouco conturbada. Ele tinha uma situação familiar ali um pouco difícil. Fala um pouquinho pra gente sobre a relação específica dele com o pai, né? Vamos lá, olha. O pai comerciante tem um filho. O que o pai pensa? Meu filho vai dar continuidade, Vai administrar meu né? Vai dinheiro, meu administrar patrimônio. tudo. Com certeza esse era o pensamento de Pedro Bernardone, o pai de Francisco. Aí de repente o filho inventa de deixar tudo, né? De procurar um outro estilo de vida. E o pior é que Francisco já estava, né, partilhando algumas coisas do pai, e o pai ficou danado da vida, e quando voltou que soube dessa situação... E dava as coisas do pai pros Pois pobres, é, né? e aí o pai foi atrás de Francisco. Francisco foi aprisionado pelo pai. O pai o levou para um local na sua casa e deixou ele preso. Francisco ficou preso, né, por um certo período. Aí o que foi que aconteceu? O pai se ausentou, foi fazer uma viagem, creio que comprar algum tecido, essa coisa toda. E a mãe, muito religiosa, você sabe como é mãe, né? Então a mãe, vendo o filho no sofrimento. E o que foi que a mãe fez, né? A mãe libertou o filho. Imagina o coração Não. dela sofrido. Pois é, porque a mãe é muito religiosa, né? Então, ela, né, o libertou. Então, Francisco saiu da prisão, voltou para a vida que ele queria. O pai retornou muito bravo, né? Foi atrás de Francisco. E Francisco se desprendeu de tudo isso. Passou aquilo que ele tinha para o pai e não quis realmente retornar para o seio da família, mas por conta de que Francisco realmente sentiu-se chamado a viver daquela maneira, a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas também a gente tem que levar em consideração a mentalidade do pai da época, porque às vezes a gente olha a partir do nosso contexto e a gente quer condenar alguém Sim. que viveu um outro momento da história. Mas o pai sonha, né, com o filho, né, com uma outra realidade, e de repente você vê o filho, né, com uma roupa muito pobre, na Sim, rua, pedindo esmola, né? esmolas. Olha como é que o pai se sentiu naquela situação, né? Mas também Francisco, ele foi muito firme no seu propósito. Isso foi muito bonito. E o jovem que faz isso também, ele consegue alcançar, né, a graça de Deus na sua vida, sabendo que sempre existirá uma situação ou outra que não vai favorecer a caminhada, mas que é preciso realmente colocar o propósito de seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo.
É muito bom conhecer e aprofundar a vida dele, e com certeza vai aproximando também a vida de tantos jovens da vida de São Francisco. Não sei se deu para vocês ouvirem em casa o sino do convento aqui, não foi nem para dizer que a conversa acabou, ainda tem muita conversa, foi o sino do convento. E a gente vai dar uma pausa agora, foi justamente, né, nesse momento, a gente vai dar uma pausa agora para conhecer um pouquinho o Santuário de São Francisco das Chagas, que muitas pessoas, inclusive hoje é dia 5 de outubro, na verdade, estamos vivendo ainda sob essa grande influência do dia de São Francisco. Então, muitas pessoas vêm ao Santuário de São Francisco das Chagas, seja para rezar, pedir a intercessão de São Francisco, pagar uma promessa, e agora você vai peregrinar junto comigo nesse santuário tão importante que fica aqui em Canindé. Localizado em pleno sertão central do Ceará, a 110 quilômetros da capital do estado, na cidade de Canindé, está localizado um grande espaço de romaria, devoção e presença franciscana, o Santuário de São Francisco das Chagas, sendo considerado hoje o segundo santuário franciscano mais visitado do mundo, depois de Assis, na Itália, e o maior das Américas. Cá nós estamos, peregrinos, romeiros do Fazendo Barulho. Eu trouxe vocês para o interior da Basílica de São Francisco das Chagas, aqui em Canindé, nesse lugar tão histórico, tão especial. E a primeira capela aqui em Canindé, dedicada a São Francisco de Assis, foi construída quando os portugueses estavam colonizando os sertões do Ceará, no ano de 1775. Só que começou a chegar uma multidão aqui para rezar, para elevar o seu coração a Deus, pedir graça a São Francisco. Então, o local teve que ser ampliado. Em 1910, aconteceu a reforma daqui do templo, que foi construído na mesma área em que foi construída aquela pequena capela em 1775. A reforma foi acontecendo e em 1915 aconteceu a inauguração da atual basílica aqui, na qual nós estamos com muita alegria, e eu estou muito feliz em peregrinar junto com você. Vamos continuar conhecendo esse lugar sagrado. A fé, de fato, nos coloca em um movimento de saída, em um movimento de peregrinação. E é o mesmo movimento que muitas pessoas que vêm a Canindé realizam, saindo de suas casas, que são as romarias. Um ponto alto aqui da cidade de Canindé são esses momentos em que os fiéis vêm e rezam diante dessa imagem de São Francisco de Assis, que está bem aqui atrás de mim. E olha que legal, as pessoas elas vêm aqui a pé, muita gente vem de Fortaleza a pé para cá. Tem romarias históricas que são destaque, inclusive pela quantidade de pessoas, pela organização. Tem a Moto Romaria, minha gente, tem a Moto Romaria, que é a romaria dos motoqueiros que saem de Fortaleza. 30 mil motoqueiros, é uma das maiores do mundo, para vocês verem como as pessoas têm essa expressão de fé muito viva, muito pulsante aqui nessa cidade que respira a devoção ao nosso querido Santo de Assis. Muitas pessoas vêm rezar, viver esse momento de oração. É muito belo ver essa expressão viva da fé das pessoas. E aqui dentro eu encontrei o Aglairto Agostinho, que é o sacristão daqui. Muito obrigada por nos receber. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse lugar para a fé do povo de Canindé, que é tão expressiva, né? Justamente, a fé do povo aqui de Canindé, a São Francisco, já remonta de muitos anos, né? Desde a fundação da nossa cidade, né, da criação da vila, né, já tinha devoção a São Francisco das Chagas por conta de um fazendeiro, né, que trouxe a imagem de São Francisquinho, né, a primeira imagem. Daí gerou essa devoção a São Francisco. E naquele tempo passou uns frades vindo do Recife, né, que eles chamavam os esmolé franciscanos, pedindo esmola para construir os conventos. E com essa passagem deles aqui, difundiu mais ainda a devoção a São Francisco, né, que já tinha aquela devoção aqui. E a passagem deles aumentou, né, que eles explicaram como era São Francisco, a vida dele, a devoção de São Francisco, né, aquela coisa toda. O início de tudo foi em 1775, né, com a construção da primeira capela dedicada a São Francisco. Depois foi concluída em 1796, a primeira igreja. Aí depois, em 1910, teve essa nova ampliação que atualmente hoje é a Basílica de São Francisco, né?
quando ela foi para receber esse título de basílica, ela requeria uma decoração diferente para ter aspecto de basílica, né? E na época eram os frades capuchinhos que eram os administradores desse santuário. Eles tiveram a ideia de ter as pinturas no teto da basílica, a vida de São Francisco, a vida evangélica que São Francisco teve, né? A questão do despojimento de tudo, né? Dos bens, a questão da natureza, né? Do canto das criaturas, né? Que foi composto por São Francisco, os estigmas, que esse ano nós estamos celebrando 800 anos, que São Francisco recebeu as chagas, né? Do próprio Cristo, e a morte, porque em Canindé nós celebramos a morte de São Francisco, que é o dia 4 de outubro, é o encerramento dos festejos de São Francisco, é no dia que ele faleceu, né? O dia que ele torna a vida para Deus, né? Volta para Jesus Cristo. E você aqui com certeza é testemunha de grandes milagres, da ação de Deus na vida das pessoas. E na sua vida, como é que a sua vida é alcançada pela influência da intercessão de São Francisco? Quase todos nós aqui em Canindé, particularmente eu, nós somos os milagres de São Francisco, né? A intercessão de São Francisco junto a Deus é muito grande na família da gente, né? E assim, a gente vê essa expressão de fé desde que a gente que nasce aqui em Canindé, a gente vê essa fé que o povo tem em São Francisco, né? É muitas histórias bonitas, muitos milagres, muito acontecimento. Isso vai crescendo a nossa fé, nosso carinho por ele, né? São Francisco das Chagas, né? Eu fiz uma promessa com São Francisco para mim conseguir construir a minha casa. Passei 11 anos de aluguel. Aí quando eu me aposentei, eu fiz um empréstimo, comprei um terrenozinho e fui ajuntando trocadozinho, fazendo empréstimo. E hoje eu levantei a minha casa. Não está toda rebocada, mas já estou morando dentro. E hoje, com muito carinho, eu venho agradecer a São Francisco pela graça que eu alcancei. E eu estou conhecendo a Casa dos Milagres, que fica localizada ao lado da Basílica, e é um lugar onde as pessoas elas expressam de maneira concreta a gratidão pelos milagres alcançados pela intercessão de São Francisco. Gente, são muitas fotos que nós temos aqui de pessoas que alcançaram uma cura, alcançaram uma graça, e as pessoas chegam aqui, depositam essas fotos e a própria administração daqui do lugar vai recolocando as fotos ao longo dos anos, ou seja, todos os anos essas fotos mudam, tamanha quantidade de fotos que chegam até aqui. E tem um espaço também bem interessante, que é o espaço do ex-votos, que são objetos, peças que as pessoas trazem aqui como sinal da graça alcançada, da cura alcançada. Então tem miniaturas de casas, tem objetos de pessoas que tinham uma certa deficiência, que deixam seus objetos. É incrível a quantidade de objetos que tem aqui, a quantidade de milagres que aconteceram pela intercessão de São Francisco. Remédio que as pessoas deixaram de tomar, tem aqui também as fitinhas, que são um sinal bem expressivo dessa devoção. E não tem como vir a este lugar, não tem como estar aqui e não ser renovado na fé. Não tem como vir aqui e não acreditar que de fato os milagres existem, acontecem pela fé das pessoas que se colocam diante do Senhor. Você que está em casa, você pode também elevar a Deus o seu coração e pedir a Deus uma graça pela intercessão de São Francisco. O Senhor deseja realizar também milagres na sua vida. Essa casa aqui comprova muito isso pra gente. E muitos milagres também acontecem na nossa vida através do sacramento da reconciliação. Não é à toa que aqui na Casa dos Milagres tem diversos confessionários. Os freis que trabalham, que servem aqui na Basílica, também atendem as pessoas na confissão, como a Dona Maria do Carmo, que falou pra gente que recebeu o sacramento da reconciliação. Você que está em casa também pode viver esse momento de fé muito concreto, esse movimento de fé, na verdade, esse movimento de saída para ir ao encontro de Deus, para ter ali a sua fé renovada, a sua fé colocada em prática. É isso que nos ensina este lugar tão abençoado que é a Canindé. Eu estou maravilhada com o que eu estou encontrando aqui e você continua peregrinando comigo. Aqui na Capelinha de São Damião, que também fica na Casa dos Milagres, a gente pode encontrar uma pintura bem legal que retrata um momento marcante na vida de São Francisco, que foi aquele momento em que ele escutou o apelo do Senhor ao seu coração: vai e reconstrói a minha
igreja. E a partir dessa experiência de São Francisco, nós vimos crescer e se tornar um santo impelido a reconstruir a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e quantas pessoas também têm a vida reconstruída por meio da intercessão deste grande santo da igreja. Foi muito legal mostrar tudo isso para vocês nesse especial Fazendo Barulho sobre o nosso querido São Francisco de Assis. Voltando aqui para o nosso Leve a Sério com o Frei Gilmar, nós que estamos diretamente do convento de Santo Antônio, aqui em Canindé, e a gente estava falando um pouquinho sobre a história de São Francisco, da situação que ele foi vivendo com a família, dos desafios que, como jovem, ele foi vivendo para viver o chamado de Deus na vida dele. Mas, Frei Gilmar, a gente falou sobre o jovem Francisco, mas tem uma historinha de outro jovem, que a palavra de Deus nos traz, que foi um jovem que quis viver a sua vida, os seus sonhos, que é aquela parábola do filho pródigo, né? Sim. Ele também saiu de casa com o intuito de aproveitar a vida, viver os seus sonhos, mas assim como Francisco, ele teve um ponto em comum de se sentir um pouco fracassado e perceber que a vida não era tudo aquilo que ele estava imaginando. E ele lidou com aquela frustração, né? Assim como o Francisco, ele também caiu em si e foi percebendo que a vida não era muito por ali como ele pensava, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa capacidade também que Deus nos dá da gente retomar a rota da nossa vida. A gente não pode parar na frustração, a gente não pode parar ali no sofrimento. Na verdade, são grandes oportunidades de recomeço pra gente, né? Que Deus se utiliza também, né? Eu creio que todos nós temos oportunidades de vivenciar momentos e de aprender com eles, tanto com os momentos bons como com os momentos difíceis. Francisco, como o jovem da parábola, né, o filho mais novo, que pediram a parte da herança, né, que foram viver aquilo que imaginavam ser a verdadeira felicidade, mas que com o passar do tempo perceberam que não era a verdadeira felicidade. E tiveram a oportunidade de retomar a vida junto ao caminho da verdadeira felicidade. Então, assim, existiu, vamos dizer assim, o fracasso? Sim, Francisco fracassou, o jovem também, né, da parábola também fracassou, mas mostrando assim que o fracasso faz parte da vida em vista de algo melhor, de algo maior. Como eu falei anteriormente, Francisco sonhava em ser um grande cavaleiro, um grande soldado, um grande no mundo, e se tornou, mas não daquela maneira. Precisou passar pela frustração de não poder chegar àquilo que almejava, mas depois de perceber a graça de Deus na sua vida. Então, todos nós passamos por momentos difíceis, que às vezes a gente tem vontade de desistir. Né? Eu mesmo vivi uma experiência assim, muito simples antes de ser frade, porque assim, aconteceu uma caminhada de Fortaleza a Canindé, com frades, né, de todo o Nordeste, e os aspirantes foram convidados a participar. Caminhada. Uma caminhada, imagina, de Fortaleza para Canindé. E eu, como um jovem, ali querendo participar disso, eu me preparei para isso. Mas o que foi que aconteceu? Na época, a minha mãe teve uma dificuldade financeira. E o que eu tinha juntado, ela disse: esse dinheiro vai ficar comigo, eu estou precisando. Aí eu fiquei tão desanimado, tão frustrado, chateado. Só que aí depois, né, fui percebendo como foi importante ter fracassado naquele momento para aquilo que eu queria, porque, claro, a minha mãe estava precisando. E depois eu fiquei analisando como foi importante realmente, né, ter passado aquele valor para ela e não ter participado daquele momento. Porque a frustração foi me ajudando a perceber que Deus providenciaria coisas bem melhores. Aí tu imagine, eu era um jovem que pensava em ser frade, né? E hoje já tenho 11 anos de padre como franciscano, então tive que enfrentar as situações de fracassos na minha vida para depois perceber os sinais de Deus e trilhar esse caminho. Então o jovem que enfrenta os desafios, né, do tempo presente, não desista de Deus. Você pode chorar, fica à vontade, não tem problema, né? Mas não desista, porque essa dor que vem é em vista de algo maior, algo melhor, que é a verdadeira felicidade
que é a vontade de Deus. E tanto Francisco quanto esse jovem da parábola, né? Eles viveram um regresso à casa paterna, né? Assim, humilhados, frustrados, mas também ao retornar eles encontraram com uma misericórdia que transformou a vida deles. E a gente ia falando anteriormente que Deus não torna um santo de um dia para a noite. É todo um processo. Então, desse encontro com a nossa humanidade, pela dor, a gente vai redescobrindo essa misericórdia de Deus. Muitos jovens também acabam até querendo desistir do caminho de santidade, porque às vezes começam com tudo, Sim. quando caem, sentem a mesma humilhação. Mas Deus sempre está de portas abertas para nos receber, né, Padre? Tem uma imagem que é muito bonita, né, que é o homem, Deus ali de braços abertos para acolher. Eu, quando imagino Deus, eu só imagino essa imagem. Braços abertos para te acolher. Para mim é a imagem da misericórdia. Eu, como um pecador, que vacilo, que caio, mesmo muitas vezes sabendo que estou errado, mas existe um Deus ali, de braços abertos para me acolher, porque Deus me ama, porque Deus me quer bem. Então você também, como jovem, precisa sentir isso. Que você pode estar fragilizado, você pode vacilar, mas Deus te ama. Porque Deus não olha para o teu pecado, Deus olha para a tua pessoa. Porque quem ama vai além da regra, além do pecado, mas olha para a pessoa. Então, por isso, muitas vezes nós precisamos nos sentir amados por Deus. Ele nos ama, né? Ele nos ama. Agora, muitas vezes nós é que precisamos nos abrir para sentir esse amor de Deus por nós. E com certeza, quando nós nos sentimos amados, diante das barreiras ou das tempestades da vida, nós permaneceremos firmes, porque o amor supera tudo. E nos faz recomeçar, assim, impressionante como São Francisco trazia essa alegria, esse entusiasmo. Na época que ele estava lá com os amigos dele, ele chamava todo mundo assim, se fosse hoje, né, para balada, para as festas e tudo. Mas ele acabou influenciando de outra forma, né? Eu lembro até que tem uma história dele que teve um dia que ele estava rezando, se eu não me engano. Ele saiu tão emocionado pelo amor de Deus que ele experimentou, que a primeira pessoa que ele viu na rua, ele foi falar. Ele falou, Deus ama muito, a gente não é capaz de ter dimensão de que tipo de amor é esse. Aí um camponês que estava passando começou a chorar junto com ele, de tão emocionado que ele estava. Ou seja, ele influenciava também as pessoas a viverem esse amor que mudou a vida dele, que deu sentido a tudo, né? Era um santo que expressava muita alegria também, né? Ele conseguia expressar muito bem o que ele sentia, né? E isso cativava muitas pessoas. E assim, quando alguém experimenta o encontro pessoal com Deus, se enche de Deus. Francisco, depois da sua conversão, ele passava horas e horas em oração. Mas também ele era muito sensível à causa do pobre, né? Porque ele percebia a presença do Cristo ali, no pobre, no leproso. Então isso fazia com que ele realmente se comprometesse com essa realidade. Então essa alegria que vem do interior, a alegria do encontro com Deus. Ele que já tinha muitas coisas boas, mas foi aprimorando tudo isso a partir da vontade de Deus e desse contato íntimo com Deus. E chegou a hora da gente continuar peregrinando por Canindé. Acho que as pessoas que vêm aqui não podem deixar de ir até a estátua de São Francisco, né, Frei Gilmar? A estátua de São Francisco é um espaço, né, muito marcante na vida dos rombeiros, porque as pessoas registram, né, a questão da foto, né? Tem até uma posição como se estivesse segurando a mão do santo, né? Mas assim, existe algo espiritual, que não é somente a foto em si, não é somente estar naquele espaço, mas é o sentir-se próximo ao santo. O romeiro de São Francisco das Chagas de Canindé tem essa mentalidade, quer estar perto do santo, porque São Francisco foi um santo tão simples, tão humilde, que as pessoas se sentem próximas a ele. E quando estão ali próximos à imagem, para isso, estou próximo a São Francisco, estou me sentindo abençoado ou abençoada. Estar próximo à estátua representa isso. Um santo que na sua humildade foi capaz de ser grande nas coisas de Deus. E o romeiro se sente assim, agraciado por se aproximar de uma pessoa tão grande, mas também ao mesmo tempo tão próximo, tão pequeno. Pois os romeiros que estão acompanhando agora o Fazendo Barulho vão se aproximar junto comigo de São Francisco de Assis, e a gente vai agora até a estátua desse grande santo que com sua simplicidade e humildade acolhe tantas pessoas que vêm a Canindé pedir sua intercessão.
Gente, é impossível vir aqui a Canindé e não visitar o cartão postal dessa cidade. Por isso, queridos romeiros e peregrinos do Fazendo Barulho, nós viemos até a estátua de São Francisco das Chagas, um lugar aqui muito especial. Muitas pessoas estão visitando, muitos peregrinos estão aqui para viver seu momento de fé. E olha que interessante, são 31 metros de altura, gente. Maior, inclusive, do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E essa estátua ela foi esculpida pelo mestre Bibi, que é um artista natural daqui de Canindé. E essa obra foi inaugurada em 2005, fazendo da cidade de Canindé a cidade possuidora do maior monumento dedicado a São Francisco de Assis. Os romeiros, gente, que vêm aqui a Canindé, eles vêm de todos os meios de transporte possíveis que você possa imaginar. Tem gente que vem a pé, tem gente que vem de bicicleta, tem gente que vem de pau de arara e tem gente também que vem de moto, faz romaria de moto. Dani, mas será que isso é possível? Claro que é possível. Acabei de encontrar aqui um casal que veio de Martinópolis, uma cidade que fica a 250 quilômetros daqui de Canindé. Praticamente cada ano é uma experiência melhor, né? Cada ano tá mais bonito aqui. O último ano que eu vim tá com 3 anos mais ou menos que eu vim a última vez. Não tava desse jeito não. Aí hoje quando eu cheguei aqui eu me surpreendi, tá muito lindo e melhorando cada vez mais, né? E são cerca de quantas pessoas que vieram com vocês? Mais ou menos cerca de uns 150 a 200 pessoas. A imagem do padroeiro de Canindé ganhou revestimento com pastilhas de cerâmica vitrificadas, de tamanho 2 por 2 centímetros. São 789 metros quadrados de ladrilhos, com mais de 2 milhões de peças na cor marrom. No interior da estátua de São Francisco, uma escada com 125 degraus leva a um mirante com capacidade para 15 pessoas. Daqui a gente tem uma vista privilegiada, inclusive você pode contemplar um belíssimo pôr do sol e ver toda a cidade de Canindé. Essa estátua ela fica no bairro do Moinho, no Alto do Moinho, que é o bairro de localização mais elevada daqui de Canindé. Então todos os canindéenses podem ver essa imagem, as pessoas que se aproximam daqui também. E essa estátua é com certeza uma grande expressão do amor da população de Canindé a São Francisco de Assis e foi uma alegria imensa trazer todos vocês até aqui. Fazer barulho, vamos fazer barulho. É com grande alegria que nós já começamos a escrever o ícone do ressuscitado que passou pela cruz. Os nossos irmãos missionários que servem na litúrgico sacramental já vão começar nesse mês a escrever, a subir nesses andaimes e escrever esse grande ícone do ressuscitado que passou pela cruz. Vai ser uma experiência muito forte. As pessoas, quando entrarem nessa igreja, se depararem com essa imagem de Jesus ressuscitado. Nós continuamos avançando na construção dessa igreja. Nós temos esse ícone que está para ser escrito, nós temos depois as capelas, a Capela do Santíssimo, a Capela da Mãe de Deus, a Capela da Reconciliação. Nós precisamos também a aquisição do presbitério, precisamos concluir, na verdade, o pagamento do som, já recebemos uma doação, uma boa parte do som, e nós queremos estender as nossas mãos e continuar pedindo a sua ajuda para construir essa igreja. Padre, quais são as formas de contribuição? Nós vamos colocar aqui agora no visor nosso WhatsApp. Por meio dele você vai poder entrar em contato conosco e a gente vai lhe mandar todas as informações. E a gente vai colocar logo também aqui o Pix. É o e-mail da igreja, é o Pix que você pode fazer a sua doação, mas por meio desse e-mail você pode também tirar suas dúvidas. Por meio do WhatsApp você pode também mandar os seus pedidos de oração. Ou você pode também entrar, nós vamos colocar aqui a nossa página, o nosso perfil do Instagram, @Igreja do Ressuscitado. E por meio desses canais, dessas redes sociais, você fica por dentro dessa construção, porque afinal, uma igreja se constrói com seu povo. Obrigado porque você está fazendo parte dessa história. Deus te abençoe. Shalom. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho.
aqui, continuando fazendo barulho diretamente de Canindé, terra de São Francisco de Assis. E agora eu tô aqui no Shalom de Canindé junto com essa galera, encontrei esse povo aqui no Shalom e eu vou trocar uma ideia com eles sobre juventude, São Francisco, santidade. Tudo bem com vocês? Sim! Olha, as perguntas que eu vou fazer aqui para vocês, eu quero ouvir o testemunho de vocês, os desafios que vocês hoje encontram, se, tipo assim, a vida de algum de vocês se assemelha àquilo que São Francisco foi vivendo na vida também, porque não tem como ser de Canindé e não ter uma influência de São Francisco, né, gente? Então, a Nathaniele é responsável pelos jovens aqui de Canindé e a Tamires coordena o grupo de oração que vocês fazem parte, né? A primeira pergunta que eu quero fazer sobre São Francisco na vida de vocês é que influência ele tem e que aspecto assim, da vida dele mais chama a atenção de vocês? Uma pergunta aleatória agora vai para uma pessoa. Vai pra quem, vai pra quem, vai pra quem? Riquelme. O que chama mais a atenção em São Francisco é a oferta dele. A oferta, a maneira dele rezar, dele conversar com Deus. E a maneira que ele se ofertou, que ele deixou toda a família dele, que era rica, tinha muito dinheiro, pra viver a oferta, viver pelos pobres, viver a vida pobre. Essa radicalidade chama a atenção, se deixar tudo, né? E pra, deixa eu ver aqui, Tamires. Foi o que o Riquelme falou sobre a oferta de vida. O significado de São Francisco para mim que mais chama a atenção é a humildade, a pobreza, não só das riquezas do mundo, mas sim a pobreza da alma, né? Dessa oferta de amor por Deus. E o restante, se desse para resumir em uma palavra o que São Francisco representa? Pedro? Eu acho que castidade seria uma boa palavra. Boa palavra, castidade. E você, Nathaniele? Nathaniele. A vivência dos conselhos evangélicos, né? Pobreza, obediência e castidade. É um exemplo, né? E é uma marca muito forte também da vocação Shalom. Então nós somos muito agraciados por viver nesta terra que respira, né? O franciscanismo. Ele era considerado um louco na época dele, né, gente? Tipo assim, um jovem deixar tudo, fazer o que ele fez, tinha boas condições, largou tudo para viver o evangelho. E eu queria perguntar ao Pedro sobre essa questão da radicalidade. Quais são os desafios que hoje você, como jovem, enfrenta para viver o evangelho na sua vida, no seu dia a dia? Muitas coisas, não que afastem do caminho de Deus, mas meio que contribuem para aquele desvio. Por exemplo, a gente tenta sempre viver, né, em castidade, sempre continuando o caminho do Shalom, continuando o caminho da igreja. E a gente tem compromisso com a escola, a gente trabalha também. E a gente tem sempre o objetivo de, mesmo naqueles pequenos momentos na nossa escola, no nosso trabalho, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que obedecer e se radicar a partir do evangelho. Então é isso que eu acho sobre a radicalidade evangélica. Para você, Nathaniele, que está à frente aqui dos jovens e tudo, o que é essencial para que os jovens comuniquem esse amor de Deus e testemunhem essa experiência de amor que a gente está falando aqui para tantas outras pessoas? Como é que você acha que tem que ser essa postura do jovem que evangeliza nesse tempo? Cada vez mais buscar a Deus, né? Buscar ser íntimo de Deus. São Francisco, ele era amigo de Deus, né? Então, é justamente esta amizade que vai fazer com que nós possamos viver tudo aquilo que os grandes santos viveram, né? E os santos que nos ensinaram também na pequenez a amar a Deus, como a gente sempre fala muito, né, de Santa Teresinha, que nos ensina sobre a pequenovia. E aqui nós temos um berço de muitas vocações e também temos muita oportunidade de rezar, né? Eu acho muito lindo aqui em Canindé, quando eu comecei a morar aqui, nós temos vários horários de missa todos os dias. O povo já foi muito... Realmente é um povo de muita fé, né? Eu acho muito legal aqui porque em maio e setembro, ali, outubro, a cidade realmente para. Maio se volta todo mundo para Nossa Senhora, né? São realmente todos os dias de maio de novena, de devoção, enfim. E também nessa época agora, né, de setembro a outubro, a gente se volta muito, né, para essa fé, para se aprofundar mais nesse carisma franciscano, né? Nós temos, vocês vão ver daqui a pouco também, né, o Mosteiro das Irmãs Clarissas, então existem muitas oportunidades de adoração. Então é justamente isso, buscar, né, se aprofundar mais na amizade com Deus,
e no carisma franciscano que nós temos aqui, né? Que é também algo próprio da nossa vocação, do ser Shalom. E São Francisco, ele realmente era um jovem, que é realmente um grande exemplo para nós jovens. Pois é, o testemunho de São Francisco nos impele a querer sair de nós mesmos para anunciar o Evangelho, para anunciar o amor de Deus, e como ele influencia, sobretudo, os jovens desse tempo, os jovens daqui de Canindé. Muito obrigada por abrirem as portas do Centro de Evangelização de vocês para a gente, abrirem as portas do coração de vocês para nós. Que santo milagroso, que santo milagroso, São Francisco é de fato santo milagroso. Que santo milagroso, que santo milagroso, São Francisco é de fato santo milagroso. Valeu, gente! Shalom! Voltando aqui para o nosso bate-papo sobre São Francisco de Assis, a gente ouviu agora a opinião dos jovens daqui de Canindé. Foi muito legal ter esse momento de conversa com eles. E agora eu vou voltar à conversa com o Frei Gilmar, que é o nosso convidado de hoje. Ele que é da Ordem dos Frades Menores, reitor do Santuário de São Francisco das Chagas. E Frei Francisco viveu aquela experiência conturbada com o pai dele, e a partir do momento em que ele descobriu o amor de Deus em sua vida, ele teve essa experiência de filiação ressignificada, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essa filiação divina que Francisco talvez nem tivesse dado conta durante a vida e que agora ele estava assumindo a partir dessa experiência com o amor de Deus que ele experimentou. Então, como eu falei no início da nossa conversa, Francisco, ele procurava a felicidade, só que chegou um momento que ele percebeu que aquilo que ele pensava não era a verdadeira felicidade. Mas quando ele realmente acolheu a vontade de Deus na sua vida, ele foi encontrando a verdadeira felicidade. Porque foram os sinais que foram acontecendo, então ele foi bebendo, ele foi assumindo esses sinais, e aí ele foi percebendo realmente a verdadeira felicidade na vida dele. Esse contato íntimo com o Pai, na escuta da palavra de Deus, que é de grande valia. Quando Francisco estava na igreja participando da missa, na qual o evangelho foi sobre o envio, né, dos discípulos, e ali deixou Francisco inquieto, de tal maneira que ele procurou o padre depois e perguntou ao padre sobre aquele evangelho, que ele explicasse mais, e depois da explicação Francisco disse: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu vou fazer de todo o meu coração. E Francisco verdadeiramente assumiu essa missão de anunciar o evangelho com a sua vida, e aí a partir da pobreza, da simplicidade, então encontrando sempre em Deus a verdadeira felicidade. E quando Francisco se tornou pobre para o mundo, ele quis mostrar o quê? Que realmente a verdadeira felicidade estava em se jogar nos braços do Pai, confiando na providência de Deus. Porque às vezes na nossa vida a gente quer tudo direitinho, tudo seguro para fazer. E Francisco foi procurando ser o mais pobre dos pobres, porque nisso ele sentia a fortaleza em Deus, essa força vinda de Deus. Então isso é se jogar realmente nos braços de Deus e confiar nessa relação filial com Deus, né? Então eu creio que você que é jovem também precisa perceber isso. Em alguns momentos você não sabe decifrar, não compreende bem o que está acontecendo, é porque às vezes a gente quer as coisas todas prontas jeito, né? E não percebemos a ação de Deus na nossa vida. Então Francisco, ele percebeu a ação de Deus na sua vida quando tornou-se cada vez mais pobre, porque Deus foi providenciando tudo aquilo que era necessário. Fui lembrando agora de quando Deus me chamou à vida missionária, que de fato, inclusive, eu vi um filme de São Francisco, Irmão Sol e Irmã Lua, se não me engano. Irmão Sol e Irmã Lua, isso. E justamente foi aquela vivência dele foi tomando um eco dentro de mim. E eu era bem novinha, que estava fazendo vocacional na comunidade, vi esse filme de São Francisco, inclusive você pode assistir, vale muito a pena, né? Sim, sim. E me inspirou muito. Eu olhava pro meu pai e dizia assim: pai, olha a vida de São Francisco, deixou tudo, e eu já querendo também, né, viver a vida missionária. Meu pai: mas ele é São Francisco, você é você, tipo assim. Ele já é um santo, ele, enfim, viveu a vida dele, agora
justamente os planos, né? Sim. A gente tem que abdicar de muita coisa, tem que viver essa pobreza que para os jovens também é muito difícil, né? Eu lembro que eu tinha vestibular, tinha tanta coisa assim programada para o meu futuro, mas na sua vida também, como é que foi isso? Você entrou bem novinho, né? Na ordem, com 20 anos. Na verdade, assim, ó, eu sempre gostei de missão. Uhum. E na época onde meus pais moram ainda atualmente, existiam os combonianos, que foram fundados por São Daniel Comboni, um grande missionário na África, e eu ficava sempre sonhando de ser missionário. Só que faltava algo, igual São Francisco, faltava alguma coisa aí. E aí teve um encontro vocacional misto, que estavam presentes os aspirantes franciscanos. Aí fizeram o convite: você não quer ser aspirante franciscano, não? Eu disse: olha, eu não sei nem onde fica o lugar onde vocês moram. Não, mas aí tinha uma irmã franciscana Bernardina, irmã Fátima. Ela disse: não, eu levo você. Eu tinha 16 anos na época, né? Eu levo você lá. Então tá bom. Então eu fui para esse encontro, né? Mas tocado também pelo testemunho e pelo convite desses jovens, né? Aspirantes. E só para perceber a ação de Deus, porque aí eu me senti tocado realmente pela espiritualidade franciscana e fui continuando essa caminhada e ficava sempre a perguntar por quê que eu não quis ser comboniano. E eu sempre admirei o trabalho deles, a forma deles evangelizar, e fui ser franciscano. Foi um questionamento que eu levei por muito tempo. Depois, tomando consciência, eu comecei a trazer alguns elementos que fundamentaram essa decisão. Primeiro, porque onde meus pais moram, inclusive hoje é uma paróquia, é São Francisco de Assis. E eu via muita imagem de São Francisco contemplando os animais, aquelas homilias que os padres faziam sobre São Francisco. Eu creio que tudo isso que foi vivenciado na minha infância, com o passar do tempo, foi influenciando. Os sinais de Deus ali na Os sua sinais de história, Deus, né? que eu só fui perceber depois que eu fui fazendo essa leitura, né? Com a compreensão que eu fui tendo. Mas só para mostrar assim que São Francisco, de tal maneira, me toca ainda hoje, que quanto mais eu conheço sobre a vida dele, mais eu me encanto. Porque você olha para a sociedade hoje, quando se fala da paz, você lembra de quem? Quando você fala de ecologia, você lembra de quem? Quando você fala de diálogo interreligioso, Verdade. humildade, é incrível esse santo. É impressionante, ele consegue chegar a tantas pessoas, tantos públicos, tantas realidades que a sociedade vai vivendo. Você vê em São Francisco uma vivência assim. Acho que é porque também ele quis encarnar o evangelho, né? Acho que o evangelho tem a resposta porque a gente vive para tudo. Justamente. Ele assumiu de tal maneira o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que a vida dele se tornou um evangelho. Um evangelho vivo, a partir da sua vivência, daquilo que ele experimentou. Então, assim, aquilo que eu falava, né? A sensibilidade de Francisco. Quando Francisco ele compôs o Cântico das Criaturas, Irmão Sol, Irmã Lua, muitas vezes a gente pode ficar no âmbito da poesia, que é importante também. Mas por que Francisco, né, chamou tudo isso de irmão e de irmã? Porque ele ficava admirado como Deus criou tudo tão belo para com a humanidade. Ele se sentia amado porque Deus criou tudo isso para ele e para nós, para a humanidade, né? Então, esse olhar para com a criação é um olhar de quem procura cuidar da criação, porque é obra de Deus. Foi Deus que criou. Você imagine só, se hoje as pessoas levassem isso em consideração, que olhassem realmente que a natureza é um presente de Deus para com a humanidade e que tivesse um zelo maior, a gente não estaria passando por tanto sofrimento com a destruição da natureza, né? Verdade. Então, assim, é um exemplo da sensibilidade de Francisco. Alguém que foi além, né, daquilo que muitos pensavam ou refletiam, mas alguém foi capaz de perceber a ação de Deus na natureza, a ação de Deus no outro, e que eu preciso zelar por tudo isso. Impressionante que isso tudo foi fruto desse abandono, desse mergulhar na filiação, né? Filiação divina, saber que Deus é Pai, que criou todas as coisas, e eu preciso zelar pelo meu irmão, que é filho de Deus também, pela criação. Isso é impressionante a influência que São Francisco tem nos dias de hoje, depois quase 800 anos da morte dele, né? Ele ainda continua falando muito para nós. E a gente falava
anteriormente também, sobre São Francisco, tinha muitas relações de amizade, era aquele líder, estava no meio da galera e tudo. E ele influenciou uma grande santa da igreja, que era amiga dele, que é Santa Clara de Assis. E eu fui fazer uma visita às Clarissas aqui em Canindé. Quero convidar vocês para ir junto comigo agora, conhecer um pouco da vida delas. Elas também que vivem essa espiritualidade franciscana em suas vidas, também a partir da intercessão de Santa Clara de Assis. E o Fazendo Barulho te traz agora até o mosteiro das Irmãs Clarissas, o Mosteiro do Santíssimo Sacramento, que neste ano está completando 30 anos de existência. Você agora vai entrar junto comigo e nós estamos sendo recebidos pela irmã Ana Clara, que é a irmã externa. Muito obrigada por nos receber aqui, irmã. Olha, para mim é um prazer muito grande em recebê-los, né? E ainda de ver a alegria que vocês causam também, não só para nós, mas para muitas pessoas que vão nos ver. E através desse nos ver, quem sabe que nós vamos receber vocações para nós aqui, né? Vocês vivem uma vida enclausurada, ou seja, uma vida mais reclusa. Mas você está aqui conversando comigo, como é que é isso? É isso, né? As coisas de Deus é muito perfeita. Na nossa ordem chama-se Irmãs Externas. Na época de Santa Clara chamava-se Irmãs Rodeiras. Agora Irmã Externa. Por quê? Nós fazemos esses trabalhos externos para sair para a rua, para resolver as coisas de casa, para recepcionar o romeiro que chega aqui no nosso mosteiro, né? Para atender a cada um com muito carinho. Tem outras funções aqui dentro também do convento? Tem toda, recepcionar a família quando chega, nosso trabalho feito por nós, né? A limpeza da capela, essas coisas todas, né? E também nós temos algumas vendas, né? Temos uma lojinha, também temos uma irmãs que fazem velas, nós temos uma pequena fábrica de vela aqui, e hostes que fazem aqui também. Escolhendo a vida de trabalho e convivência. Como a gente estava falando com a irmã Ana Clara, que é a irmã externa, ela que lida com as pessoas que chegam aqui, que resolve algumas coisas na rua, ela falou que tem esses trabalhos fora, mas as outras irmãs fizeram a opção de viver na clausura. Dani, o que é isso? Elas vivem essa vida mais recolhida, mais dedicada à vida comunitária dentro aqui do mosteiro, aos trabalhos que tem aqui dentro, à vida de oração, de intimidade com Deus, de intercessão. Isso é um sinal concreto de que elas estão deixando o mundo para se dedicar a Cristo, mas lógico, rezando por nós, inseridas na realidade dos tempos de hoje. Como vocês podem ver, que tem essa grade, elas participam da Santa Missa do outro lado da grade e vivem essa vida comunitária bem intensa, e daqui a pouquinho, quando eu for conversar com elas, vocês vão ver também que elas vão estar do outro lado da grade. E fica o questionamento, quem será que está preso de verdade? É quem está aqui dentro ou muitas vezes é o nosso coração aqui fora? Como o sol iluminou o meu caminho, Deus está aqui, que diga sim. Gente, esse ano é um ano muito especial também para o Mosteiro do Santíssimo Sacramento das Irmãs Clarissas, porque elas estão completando aqui 30 anos de fundação. Olha que graça, eu estou aqui pertinho delas agora, sendo recepcionada pela Madre Elizabeth. Primeiro, a gente quer agradecer demais por vocês estarem aqui com a gente. É uma alegria muito grande poder aprofundar um pouco da espiritualidade de vocês. E Madre está aqui desde o comecinho. Deus realmente faz coisas grandes na nossa vida, né? Então, há 30 anos que nós fomos convidadas aqui pelos frades para formar a família franciscana aqui em Canindé. Já tinha os frades, que é a primeira ordem, e tinha a terceira ordem, que é dos casais, os leigos que pertencem à ordem. Então faltava a segunda ordem. Então nós fomos chamadas para isso, e assim eles conosco lutaram até que o mosteiro ficou pronto e foi inaugurado, né? Então, desde 1994 que estamos aqui em Canindé. Quem são as Irmãs Clarissas, especialmente para quem está em casa e está conhecendo agora essa ordem que é tão bela? Pois é a segunda ordem fundada por São Francisco, né? São Francisco fundou a primeira ordem, que é dos frades, fundou a segunda ordem, que é a primeira que seguidora foi Santa Clara, por isso que somos chamadas Irmãs Clarissas, né? Então, vivemos, enquanto os frades são itinerantes, vivem a vida missionária, nós vivemos a vida enclausurada, vivemos
A nossa missão na igreja é sermos orantes. Queria chamar agora aqui a irmã Celina, né? Ela que é mestra das noviças, responsável também pela formação das irmãs que estão aprofundando o discernimento vocacional. Irmã, muito obrigada por nos receber aqui. A gente estava até falando um pouquinho que Santa Clara, inclusive, era uma grande comunicadora, né? Olá, paz e bem a todos. É uma alegria recebê-los aqui no nosso mosteiro. Bem, de fato, nossa Mãe Santa Clara, ela foi proclamada pelo Papa Pio XII padroeira da televisão. Na época não existia internet, esses meios de comunicação bem atualizados que temos hoje. Mas se tivesse, certamente ela seria padroeira dos meios de comunicação audiovisuais, porque ela viu, ouviu e, além disso, tinha uma capacidade de comunicação extraordinária para aquela época. Por exemplo, conseguiu manter uma forte amizade com uma irmã, Santa Inês de Praga, bem distante, através de correspondências, numa época que não existia correios, e com outras irmãs também. São apenas as 5 cartas que encontramos dela, né? Mas a capacidade comunicativa dela, que a colocava também em comunhão com as pessoas da cidade, lembrando que o Mosteiro São Damião ficava fora da cidade de Assis, ela, enclausurada no claustro, um coração orante em comunhão com todos os irmãos. Eu acho que essa é a chave da comunicação, não é? Levar algo maior, mais importante, através desses instrumentos que vocês utilizam, como estão fazendo agora. E fala um pouquinho para a gente também sobre como é a rotina, como é o dia a dia de vocês aqui na Ordem. 4h40, sino toca, começamos nossas orações iniciais, oferecimento do dia, liturgia das horas, que é o nosso grande relógio. Nós não temos relógio. Nosso relógio é o sino que toca em torno da liturgia das horas. E aí nós nos organizamos em trabalho, oração e convivência. Então, 6 horas tem a Santa Missa, depois prolongamos a nossa ação de graças, depois café da manhã, depois leitura orante da Palavra de Deus, que é sagrado para todos nós. Então, a primeira palavra do dia, para nós é a Palavra de Deus, a meditação, leitura orante da Palavra. E aí depois instrução, né, que é o estudo, a formação que é dada para todas, né, tem no noviciado, mas também tem para as professas, aqui se estuda a vida toda. Então, depois tem os trabalhos. Então, do Santíssimo Sacramento, como falei, eles é exposto já 5 horas da manhã. Então, a vida da Clarissa, nós vamos nos revezando, exceto durante a Santa Missa, o almoço e o recreio, que é fechado para todas estarmos nesses momentos fraternos. Mas, fora isso, nós estamos nos revezando enquanto umas rezam, outras trabalham, diante de Jesus sacramentado. E ali apresentamos as intenções tantas que nos chegam, de pessoas que nós escutamos aqui no locutório, de pedidos de oração de longe, de perto. Então, estamos aqui pela igreja, coração orante pela igreja. Temos nossa hora de recreio diário, onde nós rompemos o silêncio, trabalhamos em silêncio, vivemos em silêncio, mas rompemos esse silêncio para a recreação fraterna, para transbordarmos as palavras boas e edificantes que nosso Senhor nos revelou na oração, né? A nossa vida não é um isolamento, não é uma fuga dos irmãos. Bebemos do Senhor. E na convivência fraterna vamos transbordar aquilo que bebemos da união com o Senhor. Então é o termômetro também da qualidade da nossa vida de oração. E ser irmão é algo tão próprio da nossa espiritualidade franciscana e clariana, que nosso Pai São Francisco chamou até a morte de irmã. Então para nós não há inimigos, irmãos e irmãs de todos, toda criatura, todos aqueles que o Senhor nos dá como irmãos. O Senhor me deu irmãos, o Senhor me deu irmãs, falou nossa Mãe Santa Clara. Então a gente procura cultivar esse espírito fraterno, estar juntas faz parte, nos edificarmos umas às outras no seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, pobre e crucificado. Senhor Todo-Poderoso vos abençoe, volte para vós os seus olhos misericordiosos, e vos dê a sua paz. Derrame sobre vós as suas graças em abundância, e no céu vos coloque entre os seus santos. Amém.
Nós estávamos falando aqui, agora há pouco, né, sobre essa influência de São Francisco de Assis. Influenciou a amiga dele, Santa Clara, né? E continua influenciando a vida de tantas pessoas. Influencia muito a nossa vida pela vida de santidade que ele foi vivendo. E talvez ele tinha um sonho de ser famoso, reconhecido antes de conhecer a Deus. Mas depois ele foi aderindo a uma vida assim, de humildade, simples. Talvez nem fosse o sonho dele chegar a ser um santo tão conhecido, né? Mas Deus o tornou pela vida de santidade dele, né? Fala um pouquinho pra gente também, Frei, como essa vida de santidade tem esse poder de transformação do mundo, né? Impressionante. O raio de alcance que Deus faz aquela vida ter, né, para as outras pessoas. São Francisco, ele conseguia atingir as pessoas na vida de oração, mas também com os simples gestos. Tem um fato da vida de Francisco que ele estava retirado, estava no quarto rezando, e duas pessoas de um lugar bem distante foram procurar Francisco, queriam receber uma bênção dele, né? E o frade que estava na portaria disse: olha, Francisco não pode atender vocês porque ele está rezando, e quando ele está rezando ele não quer ser, né, incomodado. E quando as pessoas saíram, Francisco saiu do quarto e disse que tinha escutado umas vozes. Aí a pessoa falou: não, foram duas pessoas que vieram aqui, mas o senhor estava rezando, então nós não quisemos incomodá-lo. Aí ele saiu e foi atrás das pessoas, fez a oração, né? Tudo direitinho. Então, aquilo tocou profundamente aquelas pessoas. Ele, quando percebeu, foi ao encontro. E é um gesto de santidade. Eu creio que assim, as coisas boas, elas precisam ser irradiadas. Então, quando você é uma pessoa alegre, né, que transmite alegria em qualquer ambiente, mas também a questão da atenção. Se uma pessoa atenciosa, também, né? Nos pequenos gestos, aquilo que o Papa Francisco nos fala, a cultura do encontro, aproveitar os momentos, né? A gente às vezes só vive aquele momento de uma maneira muito restrita e não é capaz de ampliar esse momento. Ampliar como? Não pelo tempo em si, mas pela forma como você está presente. Então a forma, o jeito que você age, tudo isso vai transmitindo e vai irradiando a santidade. Nos pequenos gestos. Então, se você está na escola, na igreja, em casa, procure ser mais educado, mais cortês, gentil. Francisco era muito cortês, era muito gentil. Mesmo antes da santidade, de encontrar realmente a verdadeira felicidade, ele já vivia tudo isso. E muitas vezes a gente se afasta das pessoas dessa realidade porque nós não nos deixamos levar por aquilo que é simples. Uhum. Então, Francisco, na pobreza, encontrou a verdadeira felicidade no mais simples. E nós precisamos retomar isso também. Então, como um jovem, em qualquer lugar que você esteja, viva a santidade. Como assim? Se está lá no futebol com a galera, jogue. Se torce pelo Fortaleza, torce pelo Fortaleza, mas respeite o outro time, né? Respeite o outro time, né? Não vou nem dizer o nome do outro time, mas respeite o outro time, mas que você possa transmitir essa alegria. Porque, por exemplo, já que nós citamos futebol, eu fui pároco em Otávio Bonfim. E quando tinha festa do padroeiro, depois da missa, tinha um momento social no patamar. E aí eu brincava, eu pegava o microfone e dizia assim: cadê o povo da cidade de Fortaleza? Pessoal, aquela coisa toda. E depois, e o senhor não vai chamar o estado, não? Aí eu disse: nesse dia eu faltei aula de geografia, eu não sei qual é o estado, né? Mas assim, isso foi tão importante que ainda hoje tem pessoas que são minhas amigas, que entram em contato comigo por conta dessa brincadeira. Então, assim, uma forma da gente transmitir algo que é bom, né, algo que vem de Deus, que é justamente o respeito, o carinho, o zelo, o cuidado, a alegria, né? E é isso que os jovens devem vivenciar, experimentar, que o que é bom deve ser irradiado. O que não é bom a gente precisa deixar de lado, porque eu fico impressionado como o mal, muitas vezes, ele é propagado. Sim, de uma maneira muito assim, grande mesmo. Incrível, rapidamente. E a gente tem tantas coisas boas e que muitas vezes não são divulgadas, né? E os jovens, quando eles se determinam mesmo por uma vida de santidade, eles conseguem arrastar os outros, né? Acho que um santo jovem fala a linguagem de outros santos, né? Ou de outros jovens, né? Eu lembro de Carlo Acutis, que vai ser canonizado e que teve uma influência tão grande também de São Francisco na vida dele. E que era um jovem que vivia no meio dos seus amigos, jogando videogame, jogando futebol, evangelizando nas redes sociais. É uma vida que fala muito de Deus assim pra gente, que mostra que é possível
nos tempos de hoje, abraçar esse ideal da santidade, né? E queria saber um pouquinho também da influência de São Francisco, hoje aqui na cidade, na tua experiência como reitor do Santuário de São Francisco, como é que você vai percebendo também essa influência de São Francisco na cidade como um todo, porque respira São Francisco de Assis, né? Aqui. Eu tenho um pouco mais de 3 anos como reitor aqui do Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé. E eu percebo assim, que existe a realidade daqueles que aqui moram, que são os paroquianos, né, que residem em Canindé, e a realidade dos romeiros que aqui chegam, milhares e milhares de romeiros que aqui chegam. Mas assim, algo que é marcante, tanto daqueles que aqui moram como daqueles que aqui vêm, é justamente essa proximidade com o santo. Como assim? A forma como eles direcionam o olhar para a imagem de São Francisco, para o painel de São Francisco, é como se Francisco estivesse ali. Então assim, uma intimidade, uma proximidade. E com certeza isso ajuda essas pessoas a terem um contato maior com Deus. E a procurar realmente a viver os ensinamentos de Deus através dos sacramentos, através também daquilo que a igreja organiza nessa cidade. Então, os romeiros que aqui chegam, que querem uma bênção, que se confessam, que participam da missa, e com certeza eu creio que procuram realmente viver a simplicidade, porque o exemplo dessas pessoas é marcante na nossa vida. Pessoas pobres que muitas vezes passam o ano inteiro juntando um dinheirinho para ficar alguns dias em Canindé para pagar a promessa. Vocês vêm a pé para cá, a gente de vem todos a os lugares. pé e assim, confia na providência. Só pra gente ter uma noção, de Fortaleza para cá a pé, quanto tempo? 110 quilômetros. Aí assim, depende muito de cada grupo. Não são dias, né? Porque durante o dia geralmente não se caminha por conta do irmão Sol, né? O irmão Sol... O irmão Sol castiga. O irmão Sol castiga muito. Então as pessoas geralmente caminham à noite, né? E ali durante o dia, no horário que o irmão Sol não está tão castigador, né? Mas assim, geralmente são 4, 5 dias, parece, depende do ritmo de cada grupo, né? Mas eles fazem toda essa experiência de paradas, aí tem as refeições, tem lugares que as pessoas organizam o alimento. Então existe todo um percurso, uma vivência, né? Para chegar aqui na cidade e alimentar a sua fé. Então eu creio assim que chegar em Canindé, participar de algum momento no santuário, faz com que muitas pessoas se sintam fortalecidas na fé, na sua simplicidade, na sua pequenez. E para finalizar esse momento de conversa, de entrevista, que mensagem você deixa para as pessoas que estão assistindo ao nosso programa a partir da vida de São Francisco, de tudo aquilo que a gente foi conversando, sobretudo para os jovens? Neste ano nós estamos celebrando os 800 anos da impressão das chagas de Cristo em Francisco. E a festa de São Francisco deste ano, nós trabalhamos justamente esse tema, as chagas de Cristo presentes na vida de São Francisco e na vida do povo. Representando assim que nós que muitas vezes temos essas marcas na nossa vida, as chagas do dia a dia, precisamos confiar sempre em nosso Senhor Jesus Cristo. Os jovens que têm suas chagas, às vezes o desemprego, né, as perseguições, as incompreensões, nós sabemos que são realidades bem desafiadoras, que vocês possam se voltar sempre para Jesus, assim como fizeram São Francisco. Francisco viveu de uma maneira tão bonita o seguimento aos passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele recebeu as marcas de Cristo na sua vida, ou seja, as marcas da crucifixão, mas lembrando que a partir da cruz se alcançou a glória. Então muitas vezes os jovens passam também por momentos difíceis, mas são chamados a se encontrar sempre com o Senhor, porque com certeza alcançarão também a glória. Frei Gilmar, muito obrigada por esse momento de conversa com a gente. Foi uma alegria muito grande para mim estar aqui nesse bate-papo. Obrigada também por abrir as portas aqui do santuário, abrir as portas do convento para nos receber. Também é uma alegria poder acolhê-los e também pelo espaço, né, que vocês nos propuseram justamente falar um pouco sobre a nossa vida. Você que está nos acompanhando neste momento pode também vir aqui a Canindé, conhecer o nosso santuário e beber dessa fonte franciscana, porque Francisco ele consegue atingir a todos, até mesmo pessoas que nem fazem parte da nossa igreja. Quantas pessoas são encantadas com a história de São Francisco? Então fica aqui a minha gratidão e também o convite para que você venha ao nosso santuário.
Está chegando o momento da nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode enviar para nós as suas intenções de oração, seja pelo nosso Instagram, que é o @fazendo-barulho, manda um direct para a gente, ou coloca também no chat do YouTube. Nós vamos rezar por você nesse dia que nós estamos celebrando São Francisco de Assis, né? O dia dele foi ontem, dia 4 de outubro, mas hoje nós continuamos celebrando este grande santo da igreja que tem tanto a nos ensinar sobre a pobreza, o abandono, a confiança em Deus. Por isso, cheios de confiança, nós queremos ir ao encontro do Senhor nessa noite, que pode transformar a nossa vida com o seu amor. Nada é impossível a ação de Deus na nossa vida. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa adoração. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! É com grande alegria que nós já começamos a escrever o ícone do ressuscitado que passou pela cruz. Os nossos irmãos missionários que servem na litúrgico sacramental já vão começar nesse mês a escrever, a subir nesses andaimes e escrever esse grande ícone do ressuscitado que passou pela cruz. Vai ser uma experiência muito forte. As pessoas, quando entrarem nessa igreja, se depararem com essa imagem de Jesus ressuscitado. Nós continuamos avançando na construção dessa igreja. Nós temos esse ícone que está para ser escrito. Nós temos depois as capelas, a Capela do Santíssimo, a Capela da Mãe de Deus, a Capela da Reconciliação. Nós precisamos também a aquisição do presbitério. Precisamos concluir, na verdade, o pagamento do som. Já recebemos uma doação, uma boa parte do som. E nós queremos estender as nossas mãos e continuar pedindo a sua ajuda para construir essa igreja. Padre, quais são as formas de contribuição? Nós vamos colocar aqui agora no visor nosso WhatsApp. Por meio dele você vai poder entrar em contato conosco e a gente vai lhe mandar todas as informações. E a gente vai colocar logo também aqui o Pix. É o e-mail da igreja, é o Pix que você pode fazer a sua doação, mas por meio desse e-mail você pode também tirar suas dúvidas. Por meio do WhatsApp você pode também mandar os seus pedidos de oração. Ou você pode também entrar, nós vamos colocar aqui a nossa página, o nosso perfil do Instagram, @Igreja do Ressuscitado. E por meio desses canais, dessas redes sociais, você fica por dentro dessa construção, porque afinal, uma igreja se constrói com seu povo. Obrigado porque você está fazendo parte dessa história. Deus te abençoe. Shalom. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! Hoje no Fazendo Barulho nós aprofundamos a história de São Francisco de Assis, pudemos conhecer um pouco a cidade de Canindé e a vida dele nos inspira a oração, a intimidade com Deus. Francisco foi esse jovem que foi alcançado pelo amor do Senhor, com este coração inflamado, pôde corresponder e assim também ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. E hoje com certeza ele vai interceder por cada um de nós, para a adoração que nós vamos viver agora. Se for possível para você, fique de joelhos também nesse momento, adore o Senhor junto conosco, envie sua intenção de oração para o nosso Instagram, @fazendo-barulho, coloca também no chat do YouTube. Nós queremos rezar por você, rezar contigo, pelas suas intenções. Abra o seu coração à ação da graça de Deus na sua vida. Viva esse momento em espírito de oração, de piedade, porque maravilhas o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Juntos iniciemos este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E cantando, vamos acolher o Senhor Jesus. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde quero morar e unir-me em amor, como um fogo abrasador. Inflamas, faz subir tuas centelhas de
aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tua centelha de amor em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Cantemos, seja adorado para sempre, Senhor. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade, a minha, uma só. Tua vontade, a minha, uma só. Teu coração e o meu sejam só. Movimento de amor, como fogo abrasador, fogo abrasador, inflama, faz subir tua centelha de amor em chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tua centelha de amor em chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Senhor, nós queremos, neste momento de adoração, elevar a Ti o nosso louvor. Em louvor, como diz a música, nós queremos nos dar a Ti, acolhendo a Tua vontade em nossas vidas. E dessa forma, Senhor, cheios de gratidão, nos devolver a Ti em louvor. Por isso, você que acompanha este momento, você que está de casa, você que nos acompanha pela internet, pela TV, pela rádio, juntos louvemos o Senhor, agradeçamos ao Senhor por este amor que Ele tem por nós, esse amor gratuito, esse amor pessoal, esse amor eterno, misericordioso, esse mesmo amor que alcançou a vida de São Francisco e mudou a sua vida. Nós queremos, Senhor, Te louvar e Te bendizer, nós queremos Te adorar, nós queremos proclamar, Senhor, que o Teu amor é o maior presente que nós podemos ter nas nossas vidas. Obrigada porque Tu escolheste a cada um de nós para estar diante de Ti neste momento. E nós queremos ser abrasados por Ti em louvor, em amor, nos render, Senhor, em ação de graças pela Sua presença. Porque diante de nós não está um pedaço de pão, não é um simples pedaço de pão, é o próprio Jesus vivo e ressuscitado, que se coloca no meio de nós e que te alcança também, você que está nos acompanhando. O Senhor vai até você nesse momento, te restaurar, te abençoar. O Senhor se faz próximo de nós. O Senhor toca as nossas feridas. O Senhor nos lava, nos purifica, nos ama por inteiro. E como, Senhor, não termos um coração cheio de amor e gratidão a Ti? Nós queremos Te louvar, fazer da nossa vida louvor, amor, assim como foi a vida de São Francisco, assim como foi a vida de Santa Clara, assim como foi a vida dos santos, Senhor. Nós não queremos nos conformar à mediocridade deste mundo. Nós queremos viver no louvor, nós queremos viver no Seu amor, porque o mundo, Senhor, nos cansa. Porque os prazeres desse mundo, porque a glória desse mundo não se compara à Tua beleza. Nada se compara à Tua beleza. Por isso, encanta-nos, Senhor. Atrai os nossos corações. Inflama os nossos corações. Abrasa-nos, Senhor, pelo louvor, pelo amor. Diante desta graça tão grande, que é estar com o Senhor, possamos rezar juntos. Graças e louvores sejam dados a todo momento
ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Sagrado Coração de Jesus. Rezem juntos. Sagrado Coração de Jesus, que coloca confiança, aonde não tem esperança, aonde não tem esperança, eu confio em vós. Eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, que coloca confiança, aonde não tem esperança, aonde não tem esperança, eu confio em vós. Eu confio em vós. O Senhor Jesus transmita a cada coração que está conosco a mesma graça que Francisco recebeu, capaz de transformar a sua vida, fazer reacender o amor em seu coração, que todos nós possamos professar a nossa fé no amor verdadeiro, no amor real, que faz parte de quem nós somos. O amor formou Francisco, que o amor nos forme verdadeiramente para uma vida nova. Que este amor é capaz de tudo por nós, é capaz de tudo por você. Eis aqui o amor, é Jesus diante de nós. Amém. O Senhor vai me dando o entendimento de que há muitas pessoas, há muitos jovens que agora assistem nosso programa e vão sentindo uma incapacidade em corresponder a este amor de Deus, que é tão desproporcional ao nosso amor. Mas o Senhor olha para nós e nos encoraja, assim como Francisco, nos deixarmos conduzir pelo amor, a não olharmos para as nossas forças, capacidade de dar uma resposta, porque nós não temos. O Senhor nos chama a confiar na sua graça e a olhar para a vida de São Francisco e ver que Deus é capaz de realizar tudo em nós. Francisco, que teve suas dúvidas, seus questionamentos, suas dores, seus pecados, suas crises, até mesmo já dentro da própria comunidade, ele se deparou tantas vezes com suas fraquezas, mas foi um homem que se lançou nesse amor misericordioso, nessa fornalha em chamas que é o coração de Jesus. Por isso, meus irmãos, orando no Espírito Santo, nos lancemos, nos joguemos nesse sagrado coração. Não importa como você está agora, se lance, se jogue, se abandone nesse sagrado coração, que tem o poder de recapitular toda a nossa vida, nos restaurar, nos recriar. Não importam agora as nossas fraquezas e pecados. O importante é que Deus ama você e te atraiu aqui para te amar e te transformar no amor dele, te tornar santo também, te tornar santa também neste amor. Confie neste amor de Deus por você hoje. E ainda mais, confirmamos essa palavra. O nosso Senhor deseja nos curar na misericórdia. Só existe cura na misericórdia. Não importa a miséria que você esteja, o amor de Deus superabunda todo o mal. Olhar para Francisco é acreditar que é ter fé que Deus, só Jesus, dará a última palavra sobre nós. Não será o mundo, não será as pessoas, até mesmo aqueles que se dizem amigos seus. Eles não têm a palavra verdadeira sobre você mesmo. Essa palavra só encontraremos em Cristo, porque foi Ele que te fez. É Ele que te mostrará a verdade da tua vida, do teu coração. Não importa o que o mundo seja capaz de fazer com você, Deus fará. Deus fará. Por isso, volte a acreditar na vida.
Estar com Jesus é receber novamente, a cada instante, o dom da vida. Só nele viveremos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo nunca vai te dizer isso. Só o coração de Jesus aberto para ti te diz essa verdade. Amém. Acolha essa vida de Jesus, a vida de Francisco, a vida de Clara, a vida de tantos santos, de beatos. Calapuz é Jesus na vida dele e é Jesus na sua vida também. Amém. Amém. Nós podemos orar na suavidade do Espírito, acolhendo esta graça, tomando posse desta graça. Escreva agora no chat aquilo que você deseja apresentar ao Senhor, você que nos acompanha pelo YouTube. Escreva agora como um ato de rendição, um ato de fé, como uma ação de fé. Sim, Senhor, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor pode vencer essa realidade na minha vida, o Senhor pode vencer esta fraqueza que eu trago. Eu creio, Senhor, que Tu tens a vida nova para mim. Eu assumo isso hoje, Senhor. Tomo posse dessa verdade, de que Tu tens essa vida nova para mim, para as pessoas que eu trago também nesse momento de oração, para a minha família, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, de universidade. Eu creio, Senhor. Creio no Seu poder, creio no Seu poder, creio no Seu amor. Creio no Seu amor, Senhor, por mim. Assim como Francisco teve a experiência de ter Deus por Pai, assim o Senhor também vai dando essa graça a muitos jovens de se reconhecerem filhos de um Pai cheio de amor, de se enxergarem a partir dessas lentes da misericórdia de Deus, como foi sendo proclamado. Pessoas que iam se sentindo rejeitadas, criticadas, julgadas, e traziam um peso de palavras de outras pessoas proferidas sobre si. O Senhor agora retira isso. O Senhor agora te dá uma nova liberdade de assumir a vida feliz e livre de filhos de Deus que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor tem para ti. Tu és filho de Deus, tu és livre, tu és amado por Deus. Tu tens um Pai que te ama e que te acolhe nesta noite. O Senhor também vai dando essa experiência de nós, como filhos pródigos, nos voltarmos para a casa paterna. Caminho de retorno, como fez o próprio Francisco também. O Senhor nos faz retornar para a casa do Pai. O Senhor dá essa graça também, desse acolhimento do Pai, cheio de amor, de ternura e de bondade. Deixe-se abraçar pelo Senhor. Esta palavra do Espírito vem me recordar um momento muito especial da vida de Francisco. Como a sua conversão vai acontecendo. Primeiro, Francisco se reconcilia com Deus. Em Deus, Francisco se reconcilia com a Igreja. E depois, Francisco reconstrói a sua família, não só com seus pais, de fato, mas com os seus novos irmãos, com esta nova casa, esta nova família, construída em Cristo, onde não é uma família fechada, mas uma família que vai crescendo na medida do amor. E ele vai se reconciliando com a família, recebendo de Deus uma nova família. Então, meu irmão e minha irmã, faça as pazes com Deus. Faça as pazes com a sua comunidade, com a Igreja de Cristo. Faça as pazes com a sua família e se abra para a família de Deus, para os seus irmãos, que é Deus quem te dá. Não escolha quem amar.
Ame sem medida. Não escolha quem amar. Ame sem medida. Esta graça cada um possa sentir no coração. Esses 3 grandes propósitos da nossa vida. Deus, a igreja, a humanidade, a família. Vai pedindo essa graça do fundo do seu coração. Acredite nessa presença real de Cristo. Nós colocamos também, Senhor, diante de Ti cada intenção que nos é enviada neste momento, tantos pedidos, tantas súplicas, tantas necessidades, que nessa noite tantas pessoas trazem na Tua presença, pedidos de cura, pedidos por uma intervenção Tua. Nós clamamos, Senhor, também por estas pessoas. Nós acreditamos que o Seu olhar também está sobre cada intenção que é colocada. Nós nos unimos como família, como igreja, junto a esses irmãos que se encontram fracos, cansados. Nós, como família de fé, nos damos as mãos para juntos estar na Tua presença. Nós Te agradecemos, Senhor, também porque muitas pessoas agora são atraídas a Ti nesse momento de adoração. Muitas pessoas vão Te encontrando agora. Muitas pessoas vão sendo atraídas pela Tua santidade. O Senhor que quis trazer estes corações sedentos a Si mesmo. A Ti todo louvor, Senhor. Muito obrigada pelas pessoas que agora estão conosco nesse momento de adoração. Muitas pessoas que vão novamente sonhando com amor, sonhando algo bom para suas vidas. Muitas pessoas que aqui chegaram muito movidas pelo mal, pelo pessimismo, pela fraqueza, hoje, neste momento, novamente, olham para si com um olhar amoroso, com um olhar misericordioso. A nossa fé em Cristo não nos permite perder a esperança sobre nós mesmos e sobre os irmãos. Por isso, Te acolhe novamente, mas Te acolhe verdadeiramente. Agora, Cristo é presente em Ti. Acolhe o Cristo, acolhe você e acolhe o teu irmão. Não produza inimigos para você mesmo, mas pela graça faz irmãos, faz amigos. Em tudo Francisco dizia, minha irmã. Francisco, pela graça, transformou todo o medo em alegria. Minha irmã morte, minha irmã dor, que por Ti eu me uno às dores do meu amado. Ou seja, para Francisco, tudo é a oportunidade de amar, amar sem medida. Então transforme tudo que te faz sofrer em amor. Só Deus é capaz de fazer isso em você. Senhor, que a nossa alegria seja a Tua alegria. Muito obrigado, Senhor, porque nos faz ver verdadeiramente com um olhar autêntico, um olhar de vida, não um olhar de morte.
um olhar de alegria, não um olhar de tristeza, um olhar de esperança, em vez de desconfiança, um olhar de acolhimento, não um olhar de desprezo. Cria, Senhor, um mundo novo no nosso coração. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor. Assim, o Senhor também quer dar graças de reconciliação às famílias. Confirma essa graça que o Padre foi proclamando, de buscarmos essa reconciliação, essa unidade, essa união. O Senhor quer vencer toda divisão, todo rancor, toda mágoa. Quer nos fazer também conciliadores. Quer nos tornar ministros da paz. Ó Senhor, fazei-nos instrumento da Tua paz. Faz-nos levar o Teu amor onde há o desamor. Que o nosso coração também seja este lugar onde Tu habitas e que nós transbordemos para os outros. Que nós sejamos também missionários da Sua paz, da Sua presença, do Seu amor, da Sua misericórdia, para aqueles que estão mais perto de nós e que muitas vezes são os mais difíceis de evangelizarmos. Começando da nossa casa, começando do nosso trabalho, sermos esses conciliadores, sermos esses que vencem toda divisão, toda barreira, toda desunião. E nós queremos também, Senhor, elevar a Ti a nossa oração, junto com os nossos irmãos, cantando essa canção. Porque de todas as coisas desse mundo, nada se compara à Tua grandeza. Nós queremos estar apaixonados por Ti. Toda essa mudança, tudo o que acontece de novo em nós é fruto também de um apaixonamento. E nós queremos, Senhor, esquecer de nós mesmos nesse momento, para aderir completamente à Sua santíssima vontade, com o coração apaixonado por Ti. Vem vencer com o Teu amor tudo em nós, Jesus. É o que nós Te pedimos e queremos cantar. De todas as coisas que vi neste mundo, nada se compara a Tua imensidão, Senhor. De todas as coisas deste mundo, nada é igual ao Teu infinito amor. Dizem que cego estou e que Jesus tornou-me assim, mas na verdade eu sei que apaixonado estou por Ti, Senhor, por Ti, Senhor. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para Ti. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para Ti. Perder tudo, tudo dá. Perder tudo, tudo dá. Ficar somente para mim com o Teu infinito amor, pois nada neste mundo me atrai. Somente fazer Tua vontade, dia a dia Teu amor sentir. Somente fazer Tua vontade, dia a dia Teu amor sentir. Porque apaixonado estou por Ti, Senhor, por Ti, Senhor, por Ti, Senhor. Senhor,
apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim. Só para ti, só para ti. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim. Só para ti, Senhor. E é assim, Senhor, que também nós queremos viver apaixonados por Ti. Apaixonados por Ti. Nós queremos, neste momento, na Tua presença, renovar o nosso amor. Diante da Tua grandeza, majestade, nós queremos mais uma vez Te exaltar, Te glorificar, Te agradecer, com o coração apaixonado, com o coração enamorado, Senhor. Nós queremos fazer esse compromisso contigo, de que nós queremos Te amar, nós queremos Te anunciar, gritar que o amor não é amado e Te fazer amado pelos corações dos jovens, das famílias, dos nossos amigos, Te tornar amado. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso. Nós que fomos muito amados, queremos Te fazer amado, Jesus. Queremos Te tornar conhecido para os outros. Bendito seja, Senhor, pelas graças derramadas sobre nós. Bendito seja, Senhor, porque neste momento de adoração os nossos corações podem gritar que nós Te queremos, nós Te amamos, nós queremos viver para sempre na Sua presença. Para sempre na Sua presença, para sempre na Sua amizade. Para sempre vivendo neste abandono, nesta pobreza, nesta entrega. Te amar para sempre é o nosso desejo, Senhor. Cantemos mais uma vez o refrão dessa música, selando este compromisso, assumindo as graças desse momento de adoração. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para Ti. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para Ti, Senhor. E nos preparemos para recebermos a bênção do Deus Todo-Poderoso e juntos entoemos o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. A Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém,
lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que esta bênção recaia sobre todos nós, nos dando a graça da verdadeira pobreza que nos faz ter tudo de Deus, e possamos nos esvaziar de tudo e se preencher de Deus, da graça. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo Gregório, sobre os nossos párocos e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao vosso povo, o povo brasileiro, paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos a Deus, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Encerrando este momento de graça, cantemos, enquanto o Senhor será recolhido, em louvor, em gratidão pela ação de Deus nas nossas vidas. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti, Senhor. E nas tuas mãos, Virgem Maria, nós queremos consagrar nosso ser, tudo aquilo que o Senhor realizou em nós, as intenções que foram colocadas, para que nós perseveremos no amor de Deus. Guia-nos, Mãezinha, guarda-nos, intercede por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por esse momento de graça que nós tivemos. Como foi boa essa adoração, como foi bom estar diante do Senhor, permitir que o nosso coração fosse inflamado, coração apaixonado por Deus. Que o Senhor nos dê essa graça também pela intercessão de São Francisco, que a gente persevere nesse amor do Senhor nas nossas vidas, dia a dia, colhendo todas as graças que Deus nos deu. E fica essa gratidão também a você que esteve conosco no programa de hoje, que viajou para Canindé junto com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Você que está participando pela primeira vez aqui do Fazendo Barulho, que chegou na hora da adoração, seja muito bem-vindo a essa família. E se você foi alcançado e quer testemunhar essa graça para nós, vai lá no nosso Instagram, @FazendoBarulho, e diz como foi esse programa para você, como foi esse momento de adoração, as graças que você recebeu também nesse momento. E nós queremos agradecer de maneira especial ao Jordão, que esteve com a gente na música, e ao Padre Levi, que esteve nessa adoração conosco pela primeira vez aqui no programa. Pois é, tá aí, ó, como Deus tem as surpresas boas, né? Seja muito bem-vindo, Padre. Eu que agradeço por esse momento, a gente testemunhar esse projeto que cada vez mais enriquece tanto a igreja, trazendo o carisma Shalom para tantas realidades da nossa igreja do Brasil. Então, a gente fica muito feliz, viu, de estar aqui com vocês. Sim. E é isso, não importa o endereço, Deus está presente, Deus faz por cada um de nós. E Santa Clara, que é amiga de São Francisco, fez questão de trazer o Padre Levi. Por quê? Porque ele é pároco da paróquia de Santa Clara, que fica em Calcaia, aqui no Ceará, né? Pois é, uma paróquia bem novinha. Fizemos o último dia 1º de setembro, 1 ano. Olha aí. E é interessante que todos saibam, né? É a primeira paróquia dedicada a Santa Clara do nosso Ceará, do nosso estado, das 9 dioceses da nossa província. É a primeira paróquia, né? Então, graças a Deus aí a nossa irmã, dentre todos os irmãos, recebendo também essa missão como santa, né? De ser baluarte de mais uma paróquia
da igreja, né? Então, é isso. Então, quando o programa for especial de Santa Clara, a gente vai viajar para Calcaia, para sua paróquia, dá certo? Dá, sim. Até lá, a relíquia chega. Pronto. E Assis se faz presente. Olha que coisa boa, um pedacinho de Assis aqui no Ceará. E é isso aí, meu povo. Semana que vem tem mais Fazendo Barulho para você aqui na Rede Vida de Televisão, para você também que está acompanhando a gente pela internet, pela Rede Shalom de Rádio. A partir das 11 da noite nós voltamos no próximo sábado com mais Fazendo Barulho. Até lá, Deus abençoe. Shalom. Shalom.